Olá, minha gente querida, sejam muito bem-vindos a mais um culto da Igreja Bíblica Brasileira online. Obrigado por abrir as portas da sua casa para juntos adorarmos o nome do nosso Deus. Nesse momento nós vamos orar e em seguida cantaremos a plenos pulmões, adorando e louvando o nosso Salvador. E lembre-se, chame os seus amigos, compartilhe esse link, vamos juntos espalhar a palavra de Deus. Oremos. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de servir juntamente com os meus irmãos, de entrar nesses lares por meio da tecnologia. Que o Senhor possa sorrir em aprovação com os nossos louvores, com as nossas orações e que os nossos corações estejam abertos para ouvirmos a Tua santa palavra. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém. O lugar mais seguro que se pode estar não é a nossa casa, não é na igreja, não é no nosso trabalho, é nos braços do Senhor. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando
Graça e paz, meu irmão, minha irmã, boa noite. Queria aqui, num primeiro momento, agradecer aqueles que nos visitam, né? Cumprimentar aqueles que estão conhecendo a Igreja Bíblica agora, pela primeira vez. Uma bênção tê-los aqui, viu? Que você aproveite aí ao máximo o culto, o louvor, a ministração da palavra, e que você tenha uma semana refrigerada no Senhor, cheia do renovo de Deus, amém? Saiba que você é muito especial nas nossas vidas, nós oramos muito pela tua vida. E olha, esperamos você aí lá no Alto da Serra, hein, para tomar um cafezinho com a gente e juntos podermos desfrutar de todas as maravilhas que Deus tem feito, tá bom? Receba as nossas orações e os nossos cumprimentos em nome de Jesus. Eu queria agora compartilhar com os irmãos o texto de Lucas 21, que fala sobre a oferta de uma mulher. E ele diz assim: estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos estes deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Existem vários ensinamentos sobre esta passagem de Jesus Cristo. Mas o que eu queria afirmar aqui com vocês é sobre a firmeza, sobre a fidelidade desta moça. Tudo que tinha ela deu, porque ela confiava na provisão do Senhor. Temos passado por tempos de tribulação e tempos difíceis. Mas olha, cremos verdadeiramente que a provisão do Senhor, esta nunca será abatida, abalada ou diminuída. Ele provê em minha e na tua vida, hoje e eternamente. Continue sendo fiel, meu irmão, nas ofertas e nos dízimos, na casa do Senhor, amém? Como um corpo muito bem ajustado, vamos vencer este período e, em nome de Jesus, daremos honras e glórias juntos ao nome do Senhor. Saiba que esta igreja tem feito de tudo para manter o auxílio para aqueles que precisam. Se você precisa, dá um alô. Em nome de Jesus, vamos conseguir suportar este período de tribulação. Eu gostaria de orar agora por você que oferta e dizima, para que você continue sendo firme no altar do Senhor. Gostaria de orar também por você que está passando por dificuldades. A provisão do Senhor chegará. E em nome de Jesus, antes do que você pensa, você terá o livramento e novos tempos com Deus de refrigério financeiro. Amém? Vamos orar. Pai querido e Deus amado, nós te agradecemos pelas tuas bênçãos e misericórdias. Te agradecemos por aqueles que nos visitam. Sê com eles, ó Pai, sê com cada um. Te agradecemos agora, Senhor, em especial pelas ofertas e pelos dízimos. O povo tem sido fiel, ó Pai, e tem mantido a casa. Guarda-nos, Senhor, para que possamos continuar nesta certeza de que em Ti teremos e temos a provisão. Sê, ó Pai, com aqueles que estão passando por dificuldades financeiras. Traz alento, traz alívio, discernimento. E, acima de tudo, Senhor, traz a brevidade deste período. Que possamos rapidamente vencer toda a tribulação e estarmos em novos tempos contigo, ó Pai. Tempos de refrigério e renovo. É em nome de Jesus, Senhor, que nós colocamos nessa oração todo o Brasil, todo o mundo, para que saiamos logo, Senhor, desta crise. Contigo, somos mais, muito mais do que vencedores. Amém. Fica na paz do Senhor. Você tenha uma semana rica e produtiva, em nome de Jesus. Assim como a costa anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, ei meu e Deus meu. Assim como a costa anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, o meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar, vem com teu
Ao longo da história, muitos afirmaram algum tipo de divindade, de messianidade, diziam que eram o próprio Cristo de Deus. Por exemplo, desde faraós a imperadores, a césares e outros da cultura judaica que afirmavam categoricamente que eram o Messias. O que todos eles têm em comum? Primeiro, a afirmação de divindade. Segundo, o fato de que morreram. E terceiro, de que permanecem mortos. Na história dos judeus, por exemplo, identificamos alguns. Um certo Shimon dizia que era o Cristo, o Messias, mas ele morreu no ano 135 e continua morto. Um outro foi um certo Moshen de Creta. Moshen de Creta chegou a convencer vários judeus que eles deveriam tentar atravessar o mar, assim como Moisés fez com os judeus que saíram do Egito. E claro, a experiência dele foi trágica e ele morreu no ano 470 e continua morto. Um terceiro que também disse ter alguma iluminação divina e ser o ungido de Deus, o Cristo, foi um certo Ishak, mas esse também, no ano 705, morreu e permanece morto. Veja, essa é a diferença entre todos esses e Jesus Cristo de Nazaré. Jesus afirmou divindade. Jesus afirmou a sua messianidade. Jesus disse que morreria e ressuscitaria ao terceiro dia. E assim ele fez. Todos esses outros, a sua causa, o seu movimento, morreu com eles. O movimento e a causa de Jesus continuam vivos até o dia de hoje, 2000 anos depois. Veja você, o apóstolo Paulo fez uma afirmação extremamente radical sobre a ressurreição de Cristo. Ele disse o seguinte: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, os apóstolos são falsas testemunhas e nós continuamos nos nossos pecados e somos os mais miseráveis dos homens. Não dá para ser mais radical que isso quanto à ressurreição. Paulo disse: se Jesus não ressuscitou, ele é igual a qualquer outro falso Messias que surgiu ao longo da história. Mas se Jesus ressuscitou, isso muda completamente a nossa percepção dele, da história e da vida. A afirmação paulina de que se Jesus não ressuscitou, a fé é vã, é vazia, é inútil, me faz lembrar de uma experiência de quando eu era apenas um garoto e lá no fundo do nosso quintal eu decidi que faria uma piscina. Apanhei um enxadão e cavei um buraco grande, ele tinha um bom tamanho, para uma criança daria uma boa piscina. Depois, com a ajuda de um primo, nós enchíamos baldes e jogávamos dentro daquele buraco que deveria ser a nossa piscina. Mas sabe de uma coisa, nós cometemos um erro grave, não colocamos nenhum tipo de impermeabilização, nenhum plástico, nenhuma lona, apenas o buraco e a terra. E óbvio, todas as vezes que jogávamos água, a terra absorvia toda aquela água. Trabalho vão, trabalho inútil. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Paulo está dizendo, se Jesus Cristo não ressuscitou dentre os mortos, tudo que nós estamos fazendo é vazio. Ao invés de termos uma piscina, temos apenas uma cova. Esse culto seria inútil se Jesus não ressuscitou. Você orar e clamar a Deus e pedir a ajuda de Deus seria inútil, seria vão, nulo, sem sentido algum. Mas exatamente para nos garantir que estava vivo, ressurreto, Jesus permaneceu nessa terra por mais 40 dias. Veja, quando Jesus saiu daquele túmulo, ele não foi imediatamente de volta para o céu, ele não voltou imediatamente para o seu Pai. Ele permaneceu nessa terra por 40 dias. Veja como Lucas, o evangelista e autor do livro de Atos, registra os 40 dias de Jesus na terra. A palavra de Deus diz assim, Lucas capítulo 1. Fiz o primeiro tratado a Teófilo acerca de tudo quanto Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que foi levado para cima, depois de haver dado o mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais, também depois de haver padecido, se apresentou vivo com muitas provas infalíveis, aparecendo-lhes por espaço de 40 dias, e lhes falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Estando com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes.
Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo dentro de poucos dias. Há 3 lições importantes nesse texto de Lucas. 3 lições que podem impactar as nossas vidas profundamente. Primeiro, nós temos comprovação. Segundo, comunhão. E terceiro, comissão. Vamos considerar. Lucas afirma que durante a sua permanência nessa terra por 40 dias, Jesus apresentou muitas provas infalíveis, provas incontestáveis da sua ressurreição. Nós sabemos que Jesus apareceu dezenas de vezes a várias pessoas em várias circunstâncias diferentes. Ele apareceu, por exemplo, às mulheres que foram ao túmulo para lhe prestar homenagem. Ele apareceu a 2 discípulos no caminho de Emaús, ele apareceu numa reunião de 7 discípulos, ele apareceu a Pedro, ele apareceu aos discípulos sem Tomé e depois com os discípulos mais Tomé. Jesus apareceu, de acordo com Paulo, na sua carta aos Coríntios, capítulo 15, a pelo menos 500 irmãos de uma única vez. Jesus apareceu ao seu próprio irmão Tiago e durante esse tempo, Jesus conversou com as pessoas de modo mais real do que eu estou conversando com você agora, aqui nesse vídeo. Jesus esteve com eles, caminhou com eles, eles puderam tocar em Jesus. Jesus tomou refeições com essas pessoas. Jesus ensinou os seus discípulos durante esse tempo. Indiscutivelmente, durante 40 dias, Jesus deixou claro que o que eles estavam vivendo não era uma ilusão, não era uma abstração da realidade, não era um mito. Na mitologia grega, nós temos a fênix, é um pássaro que morre, mas sempre ressuscita das cinzas. E essa mitologia nos ensina que a vida tem seus ciclos e a vida sempre recomeça. A ressurreição de Jesus não é apenas um mito para nos encorajar e lembrar que a vida sempre tem seus recomeços. Não, a ressurreição de Jesus é factual, é histórica, é certa, é sólida e sobre isso os apóstolos depositaram toda a sua confiança. Não me admira que esse contato com o Cristo histórico ressurreto tenha transformado aqueles homens e mulheres nas pessoas mais valentes da história. Mas segundo, Jesus não apenas ficou 40 dias para oferecer a comprovação da sua ressurreição. Jesus também permaneceu 40 dias para ter comunhão com seus apóstolos. Uma coisa que muito me chama a atenção nessa passagem é que o texto de Lucas nos diz que Jesus comeu com eles. Pense nisso por um instante. O Cristo ressurreto, que venceu o mundo, venceu o diabo, venceu o pecado, demonstrando todo o seu poder, triunfando da maior miséria humana que é morrer. E o que ele faz é algo que parece tão cotidiano, tão simples. Ele senta à mesa e come com eles. Dizem que comunhão vem de comer o pão comum, comer o mesmo pão com o outro. Embora não tenhamos provas etimológicas sobre isso, faz muito sentido. Jesus senta à mesa para comer com seus amigos, para comer com seus discípulos, para comer com seus irmãos. A fé cristã é uma fé que celebra a vida. É uma fé festiva, cheia de esperança, cheia de alegria. Quando Jesus faz isso, apesar de naqueles dias o templo de Jerusalém estava ali ainda em pé, não é lá no templo que Jesus se reúne com eles, mas é na casa, é na mesa, é comendo pão, é celebrando a vida. E eu posso dizer que com isso Jesus transformou cada lar cristão num templo, cada família cristã num santuário, cada mesa num altar, cada refeição numa oferta e cada cristão em um sacerdote aceito por Deus. Ali na mesa, quando nós celebramos a vida, que temos absoluta certeza que não estamos sozinhos, o Cristo vivo está conosco. Pense bem, Cristo está conosco enquanto lambuzamos os dedos comendo frango.
Cristo está conosco enquanto nos deliciamos com o pudim de leite. Cristo está conosco quando comemos uma fruta simples como uma banana. Cristo está conosco à mesa. Cristo está conosco nas coisas simples, pequenas do cotidiano, sem grandes pirotecnias, sem grandes regras, sem grandes estruturas. Lá está o Cristo vivo. E que esperança isso nos deveria dar. Essa semana eu tive que resolver uma questão administrativa de um certificado digital. Eu perguntei para aquela moça que estava trabalhando ali e vivendo em quarentena, atendendo somente sob agendamento. Eu disse, do que você mais sente falta? Ela disse, eu sinto falta de comer com os meus amigos. E é verdade, muitos de nós talvez sentimos essa falta. Mas há um amigo de quem não sentiremos falta, que estará sempre presente conosco. Seja enquanto comemos um pão dormido, com um pouco de manteiga. Eu, quando era criança, às vezes não tinha manteiga, era pão com banha. Seja qual for a nossa situação, Cristo está presente à mesa. E terceiro, nós temos comissão. Jesus comissiona, ele dá uma ordem aos seus discípulos. Mas veja, a ordem que ele dá não é apenas que eles saiam pregando. Você pode imaginar a empolgação desses discípulos. Você pode imaginar a temperatura deles, o desejo de anunciar aos quatro cantos da terra que o seu Cristo, o Messias, o Rei de Israel, está vivo. Eu posso imaginar essa empolgação. Mas ao invés de Jesus dizer imediatamente, agora saiam e preguem, não é o que ele faz. Jesus diz a eles, fiquem em Jerusalém e esperem. Esperar. Esperar é uma das coisas mais difíceis na vida, mas esperar é tão importante, especialmente do ponto de vista teológico, porque enquanto esperamos, nós amadurecemos a nossa sabedoria. Veja só, enquanto esperamos, temos que aprender a confiar em Deus. Enquanto esperamos, nós aprendemos que Deus é quem nos dá as ordens e nós obedecemos. Eu, quando tenho que esperar, aproveito para verificar se na Escritura, se na Bíblia Sagrada, existe alguma orientação sobre aquela ação, aquela decisão que eu quero tomar. Enquanto espero, eu procuro bons conselhos. Enquanto espero, eu oro, eu falo com Deus, eu pergunto a Deus, eu peço a direção de Deus. Terceiro, enquanto espero, eu tenho a oportunidade de perguntar, essa ação, essa decisão, traz glórias ao nome de Deus, honra a Deus de alguma maneira. Esperar é uma bênção. Eu me lembro da história desse homem que teve um sonho. E no seu sonho Deus aparecia para ele e dizia, olha, você vê aquela grande pedra no seu quintal. E o homem abriu a janela, olhou e viu uma pedra enorme no quintal. E Deus disse, eu quero que você vá lá e empurre a pedra. E Deus desapareceu. Então, todos os dias, no sonho desse homem, ele saía e empurrava a pedra e nada acontecia. A pedra não saía do lugar, ela sequer se movia minimamente. E todos os dias ele ia até lá e empurrava a pedra. Depois de alguns dias, no seu sonho, depois de algumas semanas, Deus reaparece. E o homem agora, ele está frustrado, ele diz, Deus, o Senhor me mandou empurrar a pedra e eu não consigo tirar aquela pedra do lugar. Eu estou frustrado. Por que o Senhor fez isso comigo? Deus abre um sorriso largo e diz a ele, meu filho, eu não disse para você tirar a pedra do lugar. Eu disse apenas para você empurrar a pedra. Quem vai tirar a pedra do lugar sou eu. Mas eu vou tirar a pedra do lugar quando você estiver pronto. Agora, meu filho, olhe para as suas mãos. E o homem olhou para as mãos, e agora as mãos dele eram mãos mais fortes, eram mãos que tinham calos. Deus disse, olhe para os seus braços. E ele olhou os seus braços e tinha bíceps e tríceps. Ele era agora um homem mais forte. E Deus disse, você não apenas agora é uma pessoa mais forte, mas você também é agora um homem mais sábio. Deus moverá a pedra quando for o tempo oportuno. A nós nos cabe obedecer, esperar e confiar. É verdade que a nossa hora nem sempre é a hora de Deus. Mas, meus queridos, não nos enganemos. A hora de Deus
é sempre a hora certa. Oremos. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor é bom. Nós te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós. Agradecemos porque a sua boa mão sempre está presente em nossas vidas. Pedimos que o Senhor ilumine os nossos caminhos, nos ajude, Senhor, a seguirmos a tua boa vontade. Obrigado porque teu Filho Jesus, ao ressuscitar ao terceiro dia, ele não foi embora para o céu. Ele permaneceu nessa terra e nos deu toda a comprovação que precisávamos. Ele permaneceu nessa terra e nos mostrou o caminho da comunhão. Ele permaneceu nessa terra e nos deu uma comissão. A comissão de que devemos esperar. Esperar para entendermos os teus caminhos, a tua direção e nos submetermos à tua boa, perfeita e agradável vontade. Ajuda, Senhor, os meus irmãos que enfrentam desafios nesse momento. Que a sua presença seja poderosa no meio deles e que eles tenham tamanha consciência da sua presença e isso produza alegria e graça em cada dia. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por ter me recebido na sua casa, ainda que digitalmente. A minha oração é que Deus tenha edificado a sua vida. Fica o meu desafio para que você também compartilhe essa mensagem com outras pessoas, para que juntos possamos edificar, evangelizar a outros. Eu quero lembrar que a Igreja Bíblica Brasileira continua à disposição para ajudar pessoas. E nós temos ajudado dezenas e dezenas de pessoas nos últimos dias. E nós precisamos de você para continuarmos servindo juntos. Se você desejar contribuir, aqui está a informação bancária da Igreja Bíblica. Que o amor de Deus Pai, o Todo-Poderoso, que a graça infinita do Senhor Jesus Cristo, a consolação, o encorajamento do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, a sua casa, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. Eu não vou
receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, Tu és Senhor, o nosso Deus, digno Tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, Tu és Senhor, o nosso Deus, digno Tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem. Ele virá num piscar de olhar, e quem estiver pronto com Ele irá, na sua glória com Ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou, digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome irá chamar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia. Ele vem me buscar. Aleluia. Glória a Deus.